Voltando, pessoal, já no próximo slide, a gente tem o seguinte texto. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. É um erro de interpretação. É a letra que mata muitas vezes. Eu conversei sobre isso com algumas pessoas, com alguns amigos meus dessa casa Nefas, ontem e hoje. Então não pode ser a letra que mata, sabe? Precisa ser o espírito que vivifica. A gente precisa ter uma mente mais aberta. Toda vez que a gente levar a ponto de faca uma ideia, por mais correta que ela seja, nós já estamos errando. Porque se a gente quer que essa ideia, que é verdadeira, prevaleça, a gente precisa lutar por ela através do argumento, da explicação, das diversas possibilidades de interpretação. A gente aprende isso na prática. A gente aprende isso quando alguém fala pra gente e fala, olha, presta atenção nisso porque a sua vida vai ser melhor. Às vezes passam anos, eu tenho 50 anos, e talvez eu já tenha ouvido isso, mas a prática dos últimos meses, dos últimos 3 anos, é que me mostrou o quanto isso é verdade. Nós somos capazes de defender as nossas ideias, os nossos argumentos, as nossas próprias interpretações de uma ideia nossa, através do argumento, através da fala, através da explicação, através da tolerância. A Bíblia não está errada. É uma questão de interpretação. Volto a dizer, vamos sempre tomar cuidado, meus irmãos, com a letra que mata. E vamos buscar o Espírito que vivifica, as oportunidades, as possibilidades. E para que isso funcione, é fundamental que a gente ouça de verdade, com ouvidos de ouvir, a opinião do outro. E a gente busque a possibilidade de verdade no argumento do outro, naquilo que ele está fazendo, seja ele meu filho, seja ele meu pai, seja ele meu companheiro, seja ele meu colega de trabalho, meu colega no clube, meu colega na faculdade, meu colega de religião, de ideal. Eu preciso verdadeiramente ouvir o outro, o argumento do outro, para poder interpretar e argumentar. Vamos lá. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície. Ordem que está de acordo com o que diz a Gênese, havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus, aqui segue o texto, mas eu vou só fechar aqui, o tempo e a ordem com que os seres vivos apareceram na superfície da Terra, eles seguem ali a Gênese. A gente só precisa entender que não foi, nesse estalar de dedos, nesses 6 dias. Num dia estalou dedo, criou o solo, no outro criou a bola, no outro dia criou os mares, no outro dia deu-se a luz. Não! Não, e não é porque Deus não poderia fazer isso, sabe? Não é assim. Mas por que Deus não quis estalar os dedos e criar? Claro que tem um motivo. Vamos seguir aqui com o texto, vamos para o próximo slide. Vou só repetir aqui. Havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus, em algumas horas ela se realizou sempre pela vontade de Deus, sempre pela sua vontade, pela vontade de Deus, mas conformemente a lei das forças da natureza em alguns milhões de anos. Meus irmãos, eu expliquei bastante sobre a ciência positiva. Como é que nós chegaríamos hoje e conseguiríamos, né? E se a gente, olha só que conflitante, um fóssil de 99 milhões de anos, que tudo explicita que ele não tinha como aquele fóssil ter 4.000 anos, e ele apareceu. Não, mas a gente tem comprovação real de 4.000 anos. Mas esse fóssil aqui tem 99 milhões de anos. Olha que confusão que ia ser as leis divinas, as leis naturais que Deus criou para funcionar em todo o universo, em todo o multiverso. São leis universais, multiversais.
em qualquer lugar que a gente tiver no universo, no multiverso, em realidades diferentes que a física quântica, elas vão ser as mesmas. Seguindo o contexto, ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente não. Ou seja, claro que não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, ou seja, significa fazer de Deus uma ideia pequena, uma ideia mesquinha, para se não reconhecer a sua onipotência, a sua grandeza nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. Como eu falei, regerem os mundos, os universos, os multiversos, as realidades, tudo aquilo que a gente conhece e consegue compreender e aquilo que a gente ainda não conhece. A ciência, longe de apoucar a obra divina, ela nos mostra, nos mostra sob aspecto mais grandioso e mais de acordo com as noções que temos do poder e da majestade de Deus. Pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Ou seja, sem derrogar, sem danificar, sem machucar as leis da natureza, as leis da ciência positiva, as leis das ciências exatas e da biologia, que a ciência positiva, com qual a ciência positiva quantifica, mede, observa e pondera tudo o que nos cerca. A ciência, ela dá um embasamento que a nossa razão humana, com esse conhecimento que a gente vem encarnado, a gente não lembra de tudo que a gente viveu. Então a ciência é uma ferramenta fundamental. É a ferramenta que nós precisamos para dar crédito, para corroborar todo esse conhecimento que vem através da própria Bíblia, das próprias letras sagradas, que vem sendo explicadas, ampliadas, detalhadas através do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Olha que estudo aprofundado que nós estamos fazendo. Pessoal, eu estou botando aí o conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Esse é antigo, todo mundo já conhece, mas quando a gente repete isso na nossa cabeça, também é científico, tá? Chama-se programação neurolinguística. Quando a gente programa a nossa cabeça com aquilo que pode trazer resultados positivos para nós, como eu estou repetindo aqui, né? Estou justificando aí o fato de eu estar repetindo esse boneco aí. O cara vai andar atrás ali, ó, de uma quantidade, tá escrito água, não é isso? Então, olha só, se ele não tem um mínimo de conhecimento, olha quanto ele vai andar já no desespero ali no deserto atrás de água, não é verdade? Do que se ele tivesse o conhecimento que H2O é água. É a mesma coisa, ele andaria muito menos, passaria muito menos perrengue. E quando a gente fala, mas Deus podia estalar o dedo e criar tudo. Podia. E por que ele não fez isso? Porque ele precisa que as leis que ele criou funcionem em todos os lugares. E para que nós possamos crer nisso, porque olha só, se Deus cria a terra num estalar de dedos, se Deus faz milagres num estalar de dedos para uns em detrimento de outros, é claro que a gente ia ficar, poxa, mas fulano, e é isso que o Espiritismo, é esse paradigma que o Espiritismo vem quebrar, que um tem benefícios e o outro não. É isso que é a reencarnação, que é uma questão de justiça, como diz o meu querido irmão, seu Francis, o esposo da dona Zeni. Seu Francis, por que o senhor acredita em reencarnação? Minha filha, é uma questão de justiça, e é verdade. É isso que a reencarnação vem trazer para a gente, uma justiça, uma compreensão que faz a gente ter uma ideia muito mais ampla da justiça, da misericórdia de Deus. Não é um milagre num estalar de dedos, não é uma terra. Ah, Andréia, mas ninguém questiona.
que um tem milagre e o outro não tem, porque um tem a vida boa, claro que a gente questiona. Meus irmãos, eu vou falar aqui, né, no auge, assim, do egoísmo infantil, eu tenho um irmão, né, e aí a minha mãe ou partia um pedaço de bolo, ou botava Coca-Cola, né, e tal, no final de semana tinha Coca-Cola e tal, ou então um doce, bicho, não é brincadeira não. Eu olhava pro meu prato, incrível isso, se um troço tão pequeno, eu olhava pro meu prato, eu olhava pro prato do meu irmão para ver se estava dividido igualzinho. A Coca-Cola, eu olhava se o copo meu estava cheio igual ao do meu irmão. Olha só, se a gente ainda tem esse tipo de egoísmo, né, isso também é verdade, vai acontecer, mas isso é só para, isso é uma analogia que eu estou fazendo. Hoje adulto, a gente continua se comparando, poxa, por que Deus deu isso para fulano, que eu acho que não vale nada e não deu para mim? Que dirá se Deus estalasse o dedo e fizesse milagres e criasse coisas instantaneamente, sem cumprir essas leis? O fato da Terra ter demorado tantos milhões e milhões, 4 bilhões e meio de anos, para ser mais exato, para ser criada, dá para a gente a certeza que as mesmas leis valem em todos os mundos e valem para todas as pessoas. Essa é a misericórdia divina. Isso faz a gente acreditar que se o processo físico para a criação da Terra, para a transformação do ser humano, veio lá do Neandertal, o homem das cavernas, foi evoluindo, evoluindo. Na época de Cristo a gente ainda não tinha condição de entender determinadas coisas. 2000 anos, 2020 anos depois. Olha, gente, pelo amor de Deus, olha o que a gente está fazendo. Vocês estão me ouvindo, vendo, pesquisando tudo na mesma hora. Não é isso? Se tudo isso foi possível, olha a misericórdia de Deus, olha a capacidade de entendimento, sabe? Então, na realidade, o processo de criação e de reforma íntima também é lento. Não se assuste, não se intimide. Bote o pé na porta, enfia o pé na porta, chuta essa porta e abre essa porta. Porque é hoje que você precisa começar. Começar apenas, sabe, o teu caminho para frente, para o alto. Se deu uma paradinha porque se chateou com alguma coisa, volta hoje. Volta comigo, vamos dar as mãos aí. A gente no NEFA está numa nova onda, um novo perfil. Ninguém solta a mão de ninguém. União, vamos caminhar juntos. A gente está aqui com vocês e vocês estão aqui conosco. Esse é o processo, ele é lento, mas ele não é impossível. Sabe, é difícil, vai ter pedra, vai ter obstáculo. Eu não vou mentir para você. Claro que vai ter. Tá tendo para mim. Por que não vai ter para você? Ó, Deus faz tudo igual. O tempo de um é o tempo de todos. O mundo de um é o mundo de todos. Mas é revigorante, é fortalecedor. Nós não estamos sozinhos. O tempo todo nós estamos sendo auxiliados. Isso é fato. E se você continuar com a gente semana que vem, tem mais coisas maravilhosas, tanto na quarta-feira com o Evangelho, quanto na sexta-feira. São capítulos que não dá para perder. Ó, sério, vai por mim. De como nós podemos, aos poucos, transformar as nossas vidas. Não é correndo, não adianta sair correndo, vai se cansar, vai torcer o tornozelo. Calma, meu irmão, vai devagar, mas não para. Vai devagar, mas vai constante. Olha, 1 horinha que a gente fica aqui junto, quarta-feira, 1 horinha que a gente fica aqui juntos, sexta-feira, faz parte da constância desse caminho. Vamos caminhar juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Que Jesus ilumine a nossa sexta-feira, o nosso final de semana, a nossa casa, os nossos familiares, os nossos amigos, o nosso bairro, a nossa vida, a nossa força de vontade, a nossa coragem, a nossa determinação. Estamos todos juntos. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus.